Olá, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês nessa noite sagrada, em que a gente está aí às vésperas já da entrada da lua nova, para a gente celebrar, para a gente assentar a essa fogueira desse rezo sagrado dessa noite, para a gente poder falar sobre ancestralidade e principalmente para a gente falar sobre as 3 feridas que mais pegam para nós com relação às sombras dos nossos ancestrais que vivem em nosso ser. Então vai ser um prazer, estou aqui com meus chá dos ancestrais. Quem aí fez o chazinho para estar aqui comigo? Quem não fez, ainda dá tempo de fazer um chazinho para poder a gente ancorar essa energia dos ancestrais, da gente estar em rezo, da gente estar na nossa chanupa sagrada, que daqui a pouquinho eu vou acender para levantar esse rezo, né? Esse rezo de estarmos juntos, porque é sempre um prazer imenso podermos estar junto e poder celebrar, né, o ato da partilha, o ato de transmitir um conhecimento que é tão ancestral para todos e podermos assim estarmos juntos nesse caminho da trilha da luz e do amor. Vão se assentando, vão puxando o seu assento junto a esse rezo sagrado, enquanto eu acendo a minha chanupa, para a gente abrir a minha fala, né? Vou intencionar aqui a minha chanupa sagrada de hoje, por cada pessoa que está aqui entrando, que está aqui recebendo o rezo do amparo, do amor, o resto da partilha, da fala, para que chegue até vocês, que a grande mãe ancestral, búfalo branco, que o Acantã, que o grande espírito possa levar a cada um esse meu sopro de amor, esse meu rezo, em que eu ancoro a medicina, né, do conhecimento, de que possa chegar, que possa sanar cada um de vocês, que possa curar cada um de vocês, né, por meio desse sopro sagrado, e que possa chegar por meio da chanupa, dessa pipa sagrada, o meu rezo de amor a cada um. Então, meus queridos, essa noite nós vamos falar sobre as feridas ancestrais que nos aprisionam, que aprisionam a nossa força. Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre essas feridas ancestrais que trazem dentro de cada um de nós. Primeiro, quero agradecer imensamente a cada um que está aqui. Essa live não é uma live comum, ele é um chamado mesmo da nossa alma. E eu quero começar essa live com uma pergunta para vocês. Diferente das outras que eu começo falando, quero começar com uma pergunta. Você sente que dentro de você tem algo te puxando para baixo? Mesmo quando tudo parece estar indo bem? Responde aí para mim, quem sente isso?
No nosso universo, meus queridos, há uma força invisível que suga a nossa energia, o seu brilho, a sua clareza. Que te faz sentir muitas vezes como se estivesse com o freio de mão puxado, né? Então, se você já sentiu isso, então essa live é sua, né? Porque hoje nós vamos falar dessas 3 feridas ancestrais que silenciosamente elas roubam a nossa força, né? Bloqueiam, né? Eu sei que a maioria, né, sente muito isso e a Rô por estar respondendo, né, sobre essas feridas aí. Mas eu só peço que neste momento vocês respirem comigo agora, né? Feche os seus olhos se você puder agora. Só sinta a presença dos ancestrais de luz, né? A sua alma está aqui. Ela sabe que chegou a hora de olhar para isso. Então só respira comigo, né? Não vamos começar acelerando com falas, mas vamos começar olhando para isso. E que bom que vocês sentiram esse chamado, né, para olhar para isso, ouvindo o que eu tenho para trazer para vocês. Então, neste momento, só acalma o teu ser, fecha os teus olhos e simplesmente respira. Só sente a presença da nossa egrégora sagrada, do meu rezo aqui, da minha chanupa, que está chegando até vocês. Só entra neste lugar sagrado de simplesmente se colocar, né, em presença e respiração. E aí, após respirar, uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Muitas vezes vocês sentem peso, né, um peso que você não sabe de onde vem? Escreve para mim sim ou eu sinto, para saber quem está comigo nessa jornada de compreender que existe sim aí algo que você não está entendendo, algo que você não sabe de onde vem. E se você sente, e se você já começou a sentir que isso é para você, peço que nesse momento você compartilhe também essa live aqui com alguém que também precisa ouvir sobre as feridas ancestrais. Um irmão, uma amiga, né? Alguém da sua linhagem, às vezes alguém que você sente um chamado, para a gente aumentar as pessoas aqui na nossa fogueira sagrada. E aí vou começar a falar dessas 3 feridas. O que são essas 3 feridas, né? Talvez você tenha sentido por muitos e muitos anos algo dentro de você que estava fora do lugar. Como se existisse uma tristeza que ela não tem nome, né? Às vezes uma angústia no peito e às vezes um momento que tudo parece que estava bem, daqui a pouco já começa a não estar bem. Então eu quero dizer uma verdade, essa dor não começou em você. Essas feridas, elas não foram abertas na sua infância, elas foram herdadas. Energias emocionais que vêm da sua linhagem, do seu clã, da sua história, que você carrega no sangue e também nas suas sombras. Então, essas feridas ancestrais, elas não são apenas lembranças, né? Elas são memórias vivas que se repetem geração após geração, até que alguém decida olhar. Até que alguém da sua linhagem decida olhar. E talvez hoje seja você essa pessoa a olhar para isso. Essas 3 grandes feridas, meus queridos, que eu quero apresentar agora para vocês, não com pressa, porque cada uma delas guarda um pedaço de história, da sua história, assim como eu já olhei para cada uma delas que representou a minha história. E aí eu quero falar para vocês da primeira dela, que é a ferida do abandono. Essa é a ferida do ninguém vai estar lá por mim.
ela diz que você não pode confiar, que no fim vai acabar sozinho ou sozinha. Talvez vocês nem percebam, mas essa ferida, ela molda os seus relacionamentos. E aí, como ela molda os seus relacionamentos? Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos. Como ela molda os seus relacionamentos? Ela faz você mendigar atenção. Ou então ela se fecha, ou então você se fecha antes de se machucar, com medo de se machucar. Porque no fundo, essa ferida acredita que o amor sempre vai embora. Lembre-se, é a ferida do abandono. Essa dor, quando a alma sente que foi deixada, mesmo que o corpo estivesse presente, ela se alimenta de ausências invisíveis. Daquela mãe que estava ali, mas que nunca viu a sua alma. Ou daquele pai que estava ocupado demais para perceber a sua dor. E o pior, a ferida do abandono aparece hoje. Quando você sente que precisa fazer tudo sozinho ou sozinho. Quando você não sabe pedir ajuda. Quando você não se permite ser cuidado ou cuidado. Então essa é a primeira ferida, a ferida do abandono. A segunda ferida é a ferida da humilhação. Essa é a ferida do não sou digno, não sou digna. Ela sussurra o tempo inteiro. E as mensagens que ela traz o tempo inteiro, você vai se expor e vão rir de você. Então, essa ferida, ela cria um medo visceral de mostrar quem você é. Você acaba se moldando para caber e se diminui para não incomodar. E vive com uma autocobrança implacável, como se estivesse sempre em dívida com o mundo. A origem dela, meus queridos, dessa ferida pode estar em situações de vergonha, explícita ou sutil, um comentário que te calou, um olhar de reprovação, uma sensação de inadequação que carrega até hoje. E o mais cruel de tudo, a ferida da humilhação, ela te faz se sabotar antes de vencer. Ou seja, você se esconde e se limita, porque inconscientemente você acredita que não é permitido o teu ser brilhar. E aí acaba se escondendo. A terceira ferida é a ferida da rejeição. Essa talvez seja a mais profunda, porque ela sussurra o tempo inteiro que você nunca vai ser suficiente, não importa o quanto você tente. Ela não diz isso com palavras, ela diz isso com sensações. Aquela sensação de não pertencimento, de estar no lugar certo, mas se sentir completamente deslocado. De fazer tudo certo e mesmo assim sentir que não é visto. Então tá sempre fazendo mais. Por mais que entrega no trabalho, nas relações, em tudo, em todos os espaços, acha que tá sempre faltando algo. Portanto, está sempre se doando cada vez mais. Essa ferida, meus queridos, é uma cicatriz antiga que começa muitas vezes antes do nosso nascimento. Ela vem de uma gravidez não desejada, de um eu preferia um menino ou uma menina, de uma alma que não foi concebida com celebração. E pode ser que essa ferida que eu acabei de falar
não necessariamente venha dos seus pais, mas pode ser que venha dos seus abuelos, que passou isso para os seus pais e que transmitiu essa ferida do não desejado e não desejada. Essa dor, ela cria, meus queridos, um escudo. Ou seja, você vive tentando provar que merece amor. Ou então desiste e se isola para não se machucar de novo. A rejeição, ela é bem sutil. Então ela se esconde em piadas, em comparações, em silêncio, mas o estrago, ele é profundo. Né? Aqui, quando eu falo em piadas, porque é sempre aquela pessoa bem humorada, até demais, e que tem sempre uma piada para tudo. E no fundo é uma forma de chamar a atenção para não ser rejeitado, né? E também ao mesmo tempo sempre se colocando no lugar do silencioso ou da comparação. Né? Mas esse estrago é extremamente profundo no nosso ser. Então vamos respirar neste momento, porque eu sinto que isso toca muitas pessoas que estão aqui. Então, se você sentiu alguma dessas dores aí no seu corpo, qual dessas 3 mais vibra do teu ser? Qual dessas 3 feridas parece que mais te acompanha nos bastidores da sua vida? Coloca aí pra mim. Escreve aqui pra mim, no chat pra mim, qual dessas 3 feridas, abandono, humilhação ou rejeição? Que são as 3 feridas que eu acabei de falar, que são as 3 feridas ancestrais. Quais são as que mais pega? Qual a que você sentiu aí no teu corpo que tá pegando? E se isso tocou no teu ser, eu convido você, para poder literalmente respirar com isso. Porque mais do que a gente olhar, mais do que a gente simplesmente ver, é preciso aquietar a alma para entender aonde é que ela está e aonde é que ela está sendo alimentada pelo meu ser. E ao respirar aí, ao sentir isso, eu também convido você que está neste momento literalmente percebendo que conhece várias pessoas que têm essas feridas ou que já sentiu, chama para cá, compartilha aí a nossa live para poder escutar junto com a gente, porque não é só saber, Agora a gente sabe quais são as 3 feridas, que é a rejeição, o abandono, a humilhação. E aí, o que a gente faz com isso? Eu tô vendo aqui que tem várias pessoas, respondendo, cada uma que sente com relação a uma dessas feridas ou mais de uma. Essas 3 feridas são as 3 feridas principais que eu estou trazendo. Tem várias outras que acabam limitando, que acabam puxando a gente para baixo, limitando principalmente no poder pessoal, na prosperidade, na sua vivência como pessoa, de assumir o seu lugar no mundo, sabe? De viver amor com propriedade, com beleza e com poder e com merecimento e não com migalhas, de estar sempre mendigando. Então essas feridas faz com que a gente caminhe no mundo muitas vezes mendigando mesmo afeto, atenção, pelo abandono que sempre teve, pela rejeição que sempre teve. Então agora nós nomeamos as feridas, Vocês acabaram de nomear essas feridas. Então a gente precisa agora o quê? Olhar como ela age no nosso ser. Porque ferida não curada
ela não vai ficar parada. Ela vai agir silenciosamente no fundo da sua vida. E é assim, de forma silenciosa, que ela atua no nosso ser. Essas 3 feridas, meus queridos, quando não são olhadas, elas viram máscaras. E essas máscaras viram formas de viver que não é você. Ou seja, você acaba vivendo uma vida com uma roupagem que não é você. Fingindo ser alguém que você não é, porque você criou uma máscara para poder vivenciar em virtude dessas feridas. A ferida do abandono, ela cria uma dependência invisível. Você acaba se tornando emocionalmente refém de quem te dá migalhas de atenção. Ou, ao contrário, você tenta controlar tudo e todos para nunca mais se sentir sozinho. Percebe os gatilhos como são grandes no nosso cotidiano e a gente não percebe, por isso que nós falamos que são invisíveis? A ferida da humilhação, ela cria um carrasco interno. E aí você vira o seu próprio inimigo ou inimiga. Nada é suficiente. Você vive em estado de alerta, com medo de julgamento, como se sua existência estivesse em constante exame e sempre exigindo mais do outro, em tudo, seja no trabalho, seja nas relações, né? A ferida da rejeição, ela te faz implodir ou implorar. E você se sabota antes que algo dê certo. Ou seja, se você lança um projeto, antes dele ser sucesso, você sabota ele. Se você encontra um trabalho magnífico ou uma proposta, sempre vai encontrar uma forma de sabotar. Por quê? Porque vive no estado de alerta e do medo do julgamento. Ou então se adapta o tempo todo, vestindo personas, tentando ser o que esperam de você, com medo de ser deixado. Então, neste momento, eu só peço que a gente respire com isso. Então, respire profundamente, porque essas feridas, elas roubam a energia vital. Não com gritos, mas com repetições sutis. Por quê? Porque você vive ciclos de relações onde se sente menor. E principalmente você vai atrair parceiros e parceiras emocionalmente ausentes. Ou seja, você vai ter dificuldade de prosperar. E quando algo bom chega, você sente culpa, medo ou desconfiança. E essas feridas, elas sabotam a sua criatividade, sabotam a sua verdade, sabotam a sua voz. Entende o quanto é importante a gente olhar para isso e o quanto a gente não ter olhado até esse momento para essas feridas levou a gente a viver uma vida de muitas máscaras ou de muita aceitação das eternas migalhas, ou de se esconder, ou de ter personas para o meu próprio ser. Então, quantas vezes você engoliu a sua vontade para não desagradar? Quantas vezes você fez tudo pelos outros e se anulou por completo? Quantas vezes você sabia o que queria e mesmo assim se calou? Então eu vejo em nossos rituais, nos encontros, nas formações ou iniciações que faço, isso o tempo inteiro aparecendo. 99,9% das pessoas que vêm nos nossos trabalhos na casa, ela vem em busca de poder pessoal e de prosperidade. E muitas delas
já caminharam em muitos espaços espirituais, já fizeram meditação, já fizeram várias formações e continuam no mesmo lugar. Porque o que acontece, meus queridos? Essas feridas tem coisa que não é com rito, é com corte mesmo. Não é só a gente entrando em estado alterado de consciência ou a gente meditando que a gente vai conseguir sanar essas feridas. Porque nós precisamos de 2 passos. Nós precisamos invocar esses ancestros de não-luz que estão na sombra e que estão afetando a nossa vida. E ao mesmo tempo nós precisamos romper para sair deste lugar dessas máscaras internas. Porque senão essas feridas continuarão atuando e sempre, e sempre, e sempre. Por isso eu peço para vocês agora que escute essa parte com o coração bem aberto. Essas feridas também afetam o seu corpo. Sim, o teu corpo sente tudo isso. Quando a dor emocional ela é ignorada, ela vira sintoma. Ansiedade, insônia, cansaço crônico, dores que ninguém acha causa, ou aquela sensação de peso, como se você estivesse vivendo com quilos extras de histórias que não são suas. E eu sei que muita gente aí também está trazendo aí. Então me conta aí pra mim, tem algo no seu corpo, na sua vida hoje, que parece estar gritando por dentro, né? Pode ser uma dessas que eu coloquei mesmo, a dor emocional que acabou virando pro corpo, ansiedade, insônia, cansaço crônico, dores que não acha causa. Exatamente isso, meu querido, né? O Dinashe está colocando ali, o Callahan colocando ali alguma das suas dores. Por que é importante a gente nominar isso? Que é o primeiro passo. A partir do momento em que você coloca isso para fora, que você assume essa questão, é o primeiro passo. Eu sempre falo assim, agora eu te vejo. Então agora você não está na sombra, eu te vejo. Então, por quê? Porque esses padrões, eles estão se repetindo. E uma relação que você sabe que não é uma relação que você sabe que não te nutre mais, é um cansaço que não passa, uma dificuldade que insiste em travar o teu ser. Então, essas dores todas, né? O que é mais cruel nisso tudo é que quando essas feridas estão ativas, a gente começa a acreditar que esse jeito de viver é normal. Para mim essa assim é a parte mais cruel, porque aí você liga o piloto automático e você começa a achar que isso tudo é normal. Em algum momento isso vai passar, né? Só que isso não é normal. Né? Então, muito não é nada normal para o teu ser. Gratidão por estarem colocando, externando, nominando essas feridas, que é importante, né? Extremamente importante. E aí a outra pergunta que eu quero fazer para vocês: você sente que em algum momento da sua vida você se perdeu de quem você realmente é? Você sente que a sua alma foi ficando abafada pelas máscaras, pelos medos, pelas tentativas de ser aceito? Né? E aí, se sim, também me escreva aí, eu me perdi ou eu quero me reencontrar. Que é o outro passo. Porque esse é um ato de coragem. Porque agora vocês veem. E porque também você não nasceu para viver desconectado da sua verdade. Essa é a grande chave. Você não nasceu para viver desconectado da sua verdade. Você nasceu para viver com alma, com brilho, com leveza, com prazer. Mas para isso precisa olhar isso tudo com coragem
para o que está doendo. E precisa, óbvio, ter alguém para te guiar neste lugar, né? E aí, uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês, e é isso que eu faço, né? É isso que a trilogia da Sombra da Luz, né, que eu estou lançando, traz para você. Então, assim, se esse espaço está fazendo sentido para você, né, não somente para o Trilogia, né, mas eu compartilho no meu perfil conteúdos toda semana de reflexões, de rituais, de verdades, né, que é com alma para guiar vocês neste lugar, para vocês conseguirem sair deste lugar, né? Para adentrar neste lugar de cura é preciso literalmente um ritual de corte, um ritual de presença. E literalmente aí precisa de algo muito, muito, muito mais profundo. Então vocês sabem agora que existem 3 feridas, né? Sabe todas as consequências que vai trazer para o teu ser, inclusive ao somatizar no seu corpo tudo isso. Então esse é um convite que não dá para ser adiado para depois. Então, olhar é o momento, é agora. Vocês detectaram aqui comigo quais são, aonde é que dói, aonde é que pesa, né? Chegou até vocês aí a informação do que precisa para adentrar. Então, eu estou aqui com a trilogia da Sombra à Luz aberto. Serão 3 meses de trabalho comigo. Serão 3 rituais que eu farei pela primeira vez ao vivo, né? Para cortar essas questões dos nossos ancestrais de não-luz que está pesando no nosso ser. Esse trabalho, meus queridos, ele nasceu de olhar aqui dentro da nossa casa várias e várias pessoas que às vezes não tinham condição de fazer um atendimento ou estavam distante, né? Ou não conseguiam sozinha, ou só com terapias não conseguiam fazer essas liberações. Então eu fui muito para dentro do meu Munai, com a nossa egrégora, e senti muito de ter essa permissão espiritual de fazer esses ritos online, ao vivo, para poder sanar essas feridas. Então, se você sente que isso é para você, então eu convido vocês a estarem comigo no Trilogia da Sombra e da Luz, que começa agora em junho. São 3 encontros, e cada encontro a gente tem um ritual e tem apostilas que vocês vão ter 21 dias de ancoramento para fazer essas liberações. Vão ter material para vocês aprenderem a fazer essas liberações posteriormente. Então é um trabalho magnífico que eu estou ofertando com todo o meu amor, com todo o meu carinho, para que vocês olhem essas feridas que estão travando vocês, essas feridas que estão machucando vocês por dentro, essas feridas que eu tenho certeza que estão levando vocês para baixo, a viver uma persona que você não é. Então, convido você a estar comigo. E se você sente esse chamado profundo no seu coração de fazer essa mudança, né? Estou convidando vocês, né, para estarem comigo neste lugar de assumir de uma vez por toda que você é o responsável pela tua cura. Então, aqueles que sentem o chamado, coloca aí no nosso chat agora, eu quero. E a minha equipe sagrada vai estar entrando em contato com vocês para estar enviando para vocês, né, um link para inscrição do Trilogia da Sombra e a Luz. Coloquei num valor extremamente simbólico 3 meses de trabalho para que todos possam ter acesso. Porque é o desejo do meu Munai que esse rezo chegue a cada pessoa, para que muitas e muitas pessoas possam ser sanadas e alcançar o seu lugar de verdade. Não viver máscaras, não viver coisas que não são delas, mas acima de tudo, de voltar para casa, de voltar para si mesmo, de voltar para o seu poder, para a sua essência, para a sua luz. Então eu deixo aí o convite para vocês, né? Aqueles que já querem entrar direto também,
O nosso link está na bio, né? Quem quiser mais informação pode só colocar eu quero, ou se não, vocês já podem entrar direto aí no link na nossa bio, e vai ser um prazer imenso, imenso poder guiar vocês nessa trajetória. E uma coisa eu posso garantir a vocês: vocês não sairão os mesmos dessa história. Porque o último rito, o último trabalho, esse último trabalho eu vou conduzir vocês ao mais alto voo, para vocês voltarem para casa. E aí cumprirei a minha missão, que é de transmitir conhecimentos para que mais e mais e mais pessoas voltem para sua casa, para ser quem é, para o seu poder pessoal, para a sua luz e para a sua bênção. Arrum. Então, gratidão imensa por tudo, gratidão imensa por estarem aqui comigo. Vamos juntos nessa trilogia que vai ser linda demais. Um beijo no coração de vocês. Sintam essa luz que fica aí de toda a nossa egrégora. Vou finalizar o meu rezo aqui com a minha chanupa, para que cada um de vocês recebam essa bênção da pipa sagrada, para que cada um de vocês acessem essa luz, e vai ser um prazer imenso. Então acesse o link na bio, façam as suas inscrições. Se tem quer mais informações, é só colocar eu quero, né? E a Kelly vai entrar em contato com vocês, e assim a gente vamos junto. Um beijo no coração, amo imenso vocês, tudo de lindo para o caminhar de vocês, com muitas bênçãos e com muito amor. Até mais, meus queridos. Muito amor para final de semana de vocês.